Aleluias, aleluias. Boa noite, igreja, paz esteja com todos. Abra a tua Bíblia agora, vamos ouvir a palavra de Deus. Aleluias, eu estava ali olhando da onde que surgiu tanta criança, gente. Falei, de manhã tinha acho que meia dúzia, e foi vindo criança que eu achei que não ia servir mais no altar. E o pastor Patrício falou, se esconda que vão pensar que você está no meio. Então vamos lá, Gênesis, abra a tua Bíblia em Gênesis 22, Deus tem uma palavra para nós hoje. Aleluias, Gênesis capítulo 22. Aleluias, acharam? Gênesis 22, a partir do versículo 1. Diz assim: E aconteceu, depois dessas coisas, que atentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse o Senhor: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Amém? Pode fechar a tua Bíblia, ou coloca no banco para você acompanhar depois. E vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nesta noite. Aleluias. Querido Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Nós exaltamos, Deus, pela tua presença, Senhor, pelo teu mover aqui no nosso meio. Te pedimos agora, Senhor, que teu Espírito Santo esteja falando nos nossos corações, que o Senhor venha nos dar entendimento, sabedoria nesta noite. Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor vá sondando corações, sondando nossa alma, nosso espírito, e que aquilo que precisa ser trabalhado em nós, Senhor, que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações. Eu repreendo agora toda e qualquer interferência do inferno, tudo aquilo que possa tirar, Senhor, o foco da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra agora, que só tua voz seja ouvida neste lugar. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Aleluias. Hoje eu fui incumbida de trazer a palavra, Dia dos Pais. E eu, meu Deus, o que eu vou preparar? Estava preparando uma palavra, não lembrei que era o Dia dos Pais. Mas Deus me deu essa palavra para nós meditarmos nessa noite. Que é a noite que nós, o Dia dos Pais é todos os dias, creio eu. Mas nós celebramos nessa data, marcada pelo homem, o Dia dos Pais. Amado, estava olhando as crianças aqui, é lindo você ver eles dançando, eles procurando aqui, enquanto eles estão se apresentando, procurando o rostinho de seus pais aqui. Que decepção quando o pai não está, né? E eles vêm para cá e eles ficam procurando. Tem uns que quando vê o pai, eles se animam e fazem melhor ainda. Tem outros que ficam tímidos diante da presença do pai. Mas eles vêm. E o que é lindo, que eles vestidos aqui com a roupinha do pai, Deus nos leva a meditar nisso. Eu, de manhã, olhando os pequenininhos, acho que tinham 6, 7 aqui dançando. E Deus falando no coração. Nós olhamos para eles nos imitando. E com isso Deus trabalha, né, no nosso coração. Que tipo de pai, que tipo de imitação essa criança está vendo? A camisa, quando ele vem aqui com a tua roupa e começa a dançar. E Deus nos leva a refletir o modelo de pai que Ele quer que nós sejamos. Porque se a criança está imitando, isso quer dizer, ela está olhando para você.
Ela sabe qual é a tua maneira de ser e como que você reage e qual é a tua maneira de transbordar amor para ela. E ela quer te imitar. Então, quando ela vem aqui vestidinha com a tua roupa, seja a menina, seja o menino, ele está dizendo, eu quero ser igual ao meu pai. E será que essa imitação vale a pena ser imitado? É o que Deus vai falar conosco hoje. Que tipo de pai Ele quer? Como Ele quer nos ensinar a sermos pais? E eu falo pais porque tem mães que tomam o verdadeiro lugar de pais aqui. E tem pais que tomam o verdadeiro lugar de mães aqui. De manhã, quando eu falei que tem mãe que está no lugar de pai, o que teve de mãe erguendo mão. Porque elas têm que fazer as duas partes. Mas ela pode se doar. Pode não faltar o essencial para a criança. Mas a criança sente aquele vazio. Daquela parte que ele precisa. E eu falo assim que uma das maiores lutas que a gente faz, trabalha, principalmente quando nós vamos fazer encontro com Deus, vamos fazer esse trabalho de libertação, de cura interior. Uma das coisas que a gente pega é esse vazio, é este lugar vago que o pai deixa para a criança. Então, hoje Deus ele quer nos falar um pouquinho de como ser pais diante dos nossos filhos. Que teu coração esteja atento para ouvir aquilo que o Senhor nos ensina. E eu peguei aqui exemplos na Bíblia. Na Bíblia nós temos vários exemplos, exemplos ruins e exemplos bons. Mas aqui Deus me deu como exemplo para trazer nessa noite, nesse dia, Abraão. Abraão foi considerado o pai da fé. Pelo temor, por aquilo que ele confiava, por aquilo que ele acreditava. Mas eu quero falar hoje não de um Abraão que conhecia que tinha um pai para ele imitar. Eu quero falar de um Abraão que não tinha um pai para imitar. Porque ali diz que quando Deus chamou Abraão, Abraão ele habitava no meio de idólatras. Abraão ele habitava no meio de pais que não tinham nada com intimidade com Deus. E Deus chegou para Abraão, olhou para ele, e Deus lá em Gênesis 12, depois se você quiser ler na tua casa, 12, a partir do versículo 1, Deus olha para Abraão e diz assim, sai da tua terra, sai da tua parentela, do meio dos teus parentes, e sai da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Abraão nessa época tinha 75 anos. E Deus falou, sai daí, onde você está acostumado. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não falou onde seria a terra. Deus simplesmente deu uma ordem para Abraão. E amados, ali nós falamos de Abraão como se ele conhecesse esse Deus. Ele vivia no meio de um povo que não falava desse Deus. Que talvez lá no passado, mas ali era de uma família idólatra. E ele saiu em obediência a esse Deus. Ele obedeceu e foi, olha que doido isso aí, Deus chegar para Abraão e falar, sai, vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. E sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai, sai da tua terra, porque eu vou te mostrar. Abraão, mesmo sem saber para onde ia, ele obedeceu. Ele sabia que Deus tinha o controle. Ele sabia que aquele que estava chamando tinha o destino certo. Aquele que estava chamando tinha o mapa. E Abraão foi. E quando nós falamos de Abraão, parece que passou assim tão rápido. O tempo de Abraão com Deus, que daí já veio o filho da promessa e tudo aquele. E não. Abraão, ele saiu. Ele tinha 75 anos. Esse pai da fé, para se tornar o pai da fé, ele foi treinado.
com o processo da prova do tempo, que é uma das coisas que a gente não gosta, de esperar em Deus. E ali Abraão ficou 24 anos, então não foi rápido, 24 anos esperando uma promessa. E quando Deus chega lá, se você olhar lá em Gênesis 17, diz assim, que Deus chega para ele e diz: Abraão, eu sou o teu Deus, anda na minha presença e ser perfeito. Amados, ele estava esperando há 24 anos. Algo que Deus falou: vai que eu vou te mostrar. A terra que eu vou te dar, a terra que emana leite e mel. E Abraão ficou 24 anos andando, montando tendas, passando por lutas, passando por guerras, passou por terra de fome, perdeu a esposa ali porque ele teve medo e falou que a esposa era irmã. O faraó tirou a esposa dele. Veja a luta que ele passou, 24 anos. Nós, às vezes, esperar 1 ano, 1 mês, 2 anos, 10 anos para nós é o fim do mundo. Nós já achamos que Deus nos abandonou. Abraão esperou 24 anos. E Deus ainda acrescenta para ele mais 1 ano, porque Deus diz assim: eu vou te dar um filho. Conta daqui 1 ano. Com 25 anos, Deus cumpriu a promessa que ele tinha feito para Abraão, de que ele seria pai de multidões. E Deus dá um filho para Abraão. Ele dá o filho Isaque. Abraão, em toda essa trajetória, como o filho não vinha, 24 anos ele tentou ajudar Deus. Tanto que ali aparece Ismael, né, o filho da concubina. Mas não era o filho da promessa. Depois de tudo isso, daí chega o Senhor para Abraão, depois de 25 anos, esperando uma promessa, esperando aquilo que Deus falou para ele que ia dar, que ia entregar. Quantos de nós já teria desistido? Nesse tempo, nesse processo, já teria achado que Deus não estava nem aí. E passado todo esse tempo, toda essa caminhada, esse tratar de Deus, de repente, lá onde nós lemos agora, versículo 22, diz assim: e aconteceu que depois de todas essas coisas, de tudo que Abraão tinha passado, aparece Deus, chega Deus para Abraão e diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Será que nós estaríamos ali ainda, aguardando essa promessa? Tem gente que muito tempo já teria dado no pé, abandonado esse Deus. Ele chega a Abraão, e Abraão diz: eis-me aqui, Senhor. Olha a proposta de Deus para Abraão. Toma o teu filho, o teu único filho, toma Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece em sacrifício para mim. Gente, ele passou tudo aquilo. Recebeu o filho, recebeu a promessa, daí vem Deus e olha para ele e diz assim: Abraão, me dá esse filho. E não é qualquer filho, Abraão tinha outro, tinha Ismael. Ele não pediu Ismael, ele falou: me dá o teu filho, o teu único filho, o filho que você ama, o filho do teu coração. Me dá em sacrifício. O que Abraão falou para o Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Amados, e se fosse nós? Você tem esperado? Quem tem promessa de Deus aqui? Tem alguém que tem promessa? Eu tenho. Tem coisas que já se cumpriram? Com certeza. Eu falo para Deus que Ele me cumpriu no meu chamado. Mas Deus está falando para nós, está chamando o nosso nome. E quando Ele chama, quando nós nos empolgamos com a palavra, nós falamos: eis-me aqui, Senhor. Quando Deus me chamou para o ministério e falou que tinha uma obra para mim, mesmo com muito medo, mesmo sendo tímida, eu fui a primeira a erguer a mão: eis-me aqui, Senhor. E Deus, Ele nos dá. Se você está pedindo um ministério,
Ministério de louvor, ministério de teatro, está pedindo ministério pastoral, está pedindo um filho para Deus, está pedindo uma bênção para Deus, uma cura para Deus. Deus, Ele está pronto para te dar. Ele está pronto para cumprir a promessa. Só que quando a gente está no caminho da promessa, nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos Deus na madrugada, nós fazemos campanha, nós nos entregamos de corpo e alma. Quando nós queremos uma promessa de Deus. E daí Deus dá. Como aconteceu com Abraão. Deus deu Isaac. E daí a gente vê que Deus, Abraão, ele tinha um compromisso com Deus, mas a gente não vê mais Abraão ali sacrificando, Abraão ali jejuando pelo filho, jejuando. E Deus chega para Abraão e diz assim: dá aqui o teu filho, aquele que você ama, o filho da promessa. Sabe o que Deus está falando para nós? Que tem coisas que a gente tem pedido para Ele, e quando Ele libera para nós, essa coisa entra no nosso coração, e depois de eu ter recebido a minha promessa, eu começo a aliviar a minha busca com Deus. Eu começo a me afastar de Deus. Eu já tenho a minha promessa, estou bem, estou tranquila. Eu queria ser pastora, já sou, e agora não jejuo mais, não busco mais, porque eu já tenho. E Deus está falando, não. Sabe aquilo que você me pediu? Sabe aquele filho? Sabe aquela promessa? Sabe aquela bênção que eu te dei? Ele está dizendo como que está. Você pode trazer na minha mão? Você pode me entregar? Ou tomou o meu lugar na tua vida? Olha o que Deus está falando para nós. Tomou o meu lugar na tua vida? E ele pede para Abraão. E o que Abraão faz? Quantos de nós aqui Deus tem pedido, Deus tem falado? Qual foi a diferença de Abraão enquanto pai? E ele nos ensina aqui, tem algumas chaves que nós aprendemos com Abraão, quando temos que aprender a ser pais. Pais da fé como Abraão. Quando ele fala para Abraão isso, Abraão não só ouviu. Quando ele diz, Abraão, pega o teu filho. Sabe qual filho que eu estou falando, Abraão? Aquele que você ama. Sabe o qual, Abraão? O teu único filho. O teu melhor filho. Sabe qual foi a resposta de Abraão? Eis-me aqui, Senhor. Abraão, além de ouvir, Abraão obedeceu. Abraão ouviu e Abraão obedeceu. A diferença é como nós reagimos quando Deus chama. O que você tem feito com o teu eis-me aqui? Deus tem nos chamado, tem chamado você. Quantas vezes você acorda na madrugada? Tem alguém que acorda na madrugada? Quantas vezes a gente acorda? Nossa, estou sem sono, vou tomar alguma coisa para dormir. Ou corre para a geladeira, estou com fome, vou comer alguma coisa. Acho que eu acordei porque eu estou com fome. E Deus está falando, eu estou te acordando para você falar comigo. Estou sentindo falta de intimidade. Estou sentindo a tua falta. Estou sentindo falta daquele meu melhor amigo. Aquele amigo, Abraão, era amigo de Deus. E de repente entrou Isaac. Ele diz assim, eu estou sentindo falta do meu melhor amigo. E Deus, Ele nos chama para sermos melhores líderes, para sermos melhores profissionais, para sermos melhores crentes, melhores servos. E a gente ouve. E a gente diz, eis-me aqui, Senhor. Mas não obedece. E aqui Abraão, ele tem uma nova chave para nós. Além de ouvir e obedecer, a segunda chave que Abraão nos dá, para aprender, que Deus nos dá através de Abraão, para aprender a ser um bom pai, é a chave da confiança. Quando Deus pediu para Abraão, Isaac, Abraão podia dizer, não, Deus, esse aqui eu orei, esse aqui eu busquei, esse aqui é meu, esse aqui eu não dou. O que Abraão fez? Ele sabia. Deus sabia que era único. Deus sabia o quanto Abraão amava. O que ele fez? Levantou na madrugada, preparou a lenha, pegou o cutelo, pegou o menino e foi. Para onde? Deus falou assim, vai para o monte, onde eu vou te mostrar.
Olha como que Abraão andava com Deus. Começo de fé, andava com Deus sem nem saber para onde Deus estava mandando. Mas ele tinha uma confiança. Deus estava no controle. Será que você tem essa confiança na tua vida? Que apesar de tudo que está acontecendo, apesar das lutas que tem passado, apesar da promessa demorando, apesar do que você está buscando não chegar, que Deus tem o controle da tua vida? Que Deus está na direção e que Ele vai te levar no lugar certo? Será que nós temos isso? Abraão tinha. Eis-me aqui, Senhor. Ele pegou e foi. E qual era a reação dele? Levou o filho para ser entregue, porque ele confiava no Deus que estava pedindo. E ali diz que mesmo sem entender, mesmo sem saber onde, sem saber a direção, estou aqui, Senhor, disposto a obedecer. O que Deus está falando para nós? Assim como Ele desperta Abraão para entregar esse filho, Deus tem te chamado. Não existe filho difícil, não existe marido difícil, não existe situação difícil. Sabe o que Deus está falando? Está difícil para você? Faça como Abraão, entrega. Entrega para o Senhor. Sacrifica por esse filho. Eu não estou pedindo, vai lá, vou sacrificar meu filho. Não. Deus está dizendo, sacrifica, levanta, ora, busca. Entrega no meu altar. Sem medo. Abraão foi e entregou sem medo. Levou para oferecer para o Senhor, cumprindo aquilo que Deus tinha pedido. Se Deus te pedir agora, será que se eu falar, erga a mão aí, quem daria tudo o teu melhor para Deus? Será que teria alguém que erguer essa mão? Teria alguém que erguer essa mão? Não, porque quando eu ergo, eu estou dizendo, Deus, eu estou pronto para sacrificar. Mas eu quero te dizer que Abraão, mesmo sendo filho da promessa, mesmo sendo filho do amor dele, mesmo sendo o melhor dele, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Amados, que você possa, como Abraão, dizer, Deus, não importa, eis-me aqui, Senhor. Porque se Deus deu, Deus pede, Ele mesmo trata, Ele mesmo cuida. Abraão subiu para entregar Isaac, porque ele confiou. Olha o que ele falou, nós vamos lá oferecer, oferta ao Senhor, adorar o Senhor, mas nós voltamos. Nós quem? Eu vou lá, vou ofertar, vou adorar, mas nós voltamos. Ele tinha certeza naquele Deus que estava prometendo para ele. Amado, como que está a tua intimidade e a tua certeza com Deus? É aquele que Deus só é Deus se Ele fizer? E se Ele não fizer? Eu lembro o dia que eu fui na casa desses meninos ali, né, Lucas e Bruno. O pai deles declarado praticamente morte, né? E a palavra de Deus para eles era que aquele que fez a ferida é o mesmo que sara. E eu olhei para eles e falei assim, eles estavam chorando. E eu falei para eles, dê a palavra. E perguntei para eles, e se Deus não fizer? Não foi isso, meninos? Deus falava para mim, você está falando que eu vou fazer, e se eu não fizer? E eu perguntei para eles, e se Deus não fizer? E o que o Bruno me respondeu? Que o Senhor me ajude a ter controle, né, das minhas emoções, que Deus me ajude a superar. E o que Deus fez? Está restaurando. Tirou do UTI, tirou da morte, para mostrar que Ele é Deus. Agora, se eles falassem, se Deus não fizer, eu não creio nesse Deus, pode ter certeza que esse pai não ia estar em pé, porque Deus não quer ninguém no nosso coração, além dele. Então, o que Deus tem falado para nós? Tudo que está dentro do teu coração, em primeiro lugar, no lugar de Deus, comece a entregar para Deus.
Se é teu filho, porque Deus diz que tem muitos pais, muitas mães, muitas chorando por coisas que pertencem a Deus, que até aqui você já lutou, não conseguiu, é Deus que faz. E nós temos colocado coisas no lugar de Deus, e Deus está pedindo, entrega para mim. Comece a buscar, comece a consagrar, comece a sacrificar, comece a levantar na madrugada, comece a ofertar no meu altar, e você vai ver o que Deus vai fazer. Isso Deus está ensinando pais. E a quarta chave, e quando fala de pais, fala para nós filhos também. E a quarta chave, que aqui Deus nos ensina, depois da entrega, da obediência, do ouvir a Deus, a quarta chave é ser exemplo. Que nós queremos que os nossos filhos sejam bons. Nós queremos que eles sejam exemplo de pessoas. Mas qual é o nosso exemplo para eles? Os filhos, eles não estão interessados no teu discurso. Eles estão interessados naquilo que você faz, naquilo que você pratica. Nós é que temos que ser exemplo para nossos filhos. Se você quer que teu filho seja um homem de oração, uma mulher de oração, o teu filho, a tua filha tem te visto orar dentro da tua casa? Se você quer que ele tenha intimidade com Deus, que leia a palavra, ele tem visto você com a palavra na mão, com a Bíblia na mão? O teu filho já te pegou, já te surpreendeu de joelho, orando por ele? Se você quer que teu filho seja grato em tudo, você tem se assentado à mesa e orado por aquilo que Deus tem te dado? Porque, amados, eles seguem como eles estavam aqui imitando, com a roupa do Pai. Eles estão imitando nós somos espelho, nós somos reflexo, nós somos espelhos, e eles olham para nós e fazem exatamente o que nós fazemos. Se você não quer palavrão, não quer grito dentro da tua casa, como que você está se relacionando na frente do teu filho? Às vezes discutindo, falando palavrão, ofendendo, e o teu filho está olhando. E daí, quando ele diz um palavrão, você surta com ele. Deus está nos ensinando a ser modelo. Se o teu filho estava aqui vestidinho, igual você, ele está olhando para você. Que tipo de pai você tem sido para o teu filho? E não é a pastora Lúcia falando. É Deus falando no teu coração. Uma coisa é nós ouvirmos e outra coisa é nós obedecermos. Abraão ouviu e creu na exortação de Deus, naquilo que Deus estava falando. E às vezes a gente fala, mas a pastora falando, quero ver se ela vive isso aí. Mas é Deus te orientando como ser pai. Como ser abençoado na presença dEle, não só pai, mas como filhos, abençoado na presença dEle. Eu falo que lá em casa, se a gente se assentar para comer, seja lá o que for, ninguém se assenta sem orar. Eu falo que eu sempre orava, hoje eu não oro. Você vai dizer, nossa, pastor, você não ora e está falando de oração? Hoje eu me assento, é meus netos que oram. Se eu sentar e for tomar um café, esses dias o Benjamin, pequenininho, nós preparamos o café e ele, ninguém vai orar dentro desta casa? Ninguém vai orar nesta mesa? Tipo, se você vê, se eles verem exemplo, eles vão fazer. Eles vão imitar. Então, que tipo de pai você está sendo? Abraão, quando Deus pediu Isaac, ele foi exemplo. Ele levantou, acordou Isaac, levou Isaac com ele. E quando ele estava subindo, outra chave que Deus fala para nós, que nós não podemos terceirizar nossos filhos para que outro eduque, para que outro faça aquilo que pertence para você, que é a tua responsabilidade. Às vezes a gente quer cobrar, na escolinha não estão ensinando a ler a Bíblia, não estão ensinando a palavra. É você que tem que ensinar.
Ah, porque a tia que fica com ele, não tá, é você que tem que ensinar. É pai e mãe que tem que ministrar a palavra, que tem que ensinar o teu filho os valores espirituais, os valores eternos. É você que tem que explicar, é você que tem que ensinar. O filho vai lembrar do pai, ele vai lembrar da mãe. Quando eu estava vendo uma pesquisa que fizeram dentro de uma prisão, maioria daquele povo que estava ali, quando perguntava dos pais ausentes, pai que não estava nem aí, pai que não foi presente na vida deles, porque faz a diferença. Amado, se você caminha, se você chega antes na vida do teu filho, explicando o que tem que ser e o que não tem que ser, não tem para o inimigo. Porque você chegou primeiro, você ensinou os valores. Quando alguém chegar para falar alguma coisa para eles que é contrária à palavra de Deus, aí ele vai lembrar daquilo que você falou. Porque você deu exemplo. Então, Deus, ele nos ensina que nós não temos que terceirizar para outras pessoas cuidar. Não é professores, não é pastores, não é líderes, eles podem até ajudar. Mas quem ensina valores do reino, quem ensina com testemunho, quem ensina com exemplo, com modelo, somos nós, Pai. A palavra de Deus diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Ela não está dizendo assim, ensina a criança o caminho. Não é o caminho, ele diz no caminho, é andando junto, é lado a lado com ele, é caminhando, é sendo exemplo, é dando o abraço que ela precisa. Não deixa o outro estar abraçando o teu filho, é o abraço que precisa, anda com ele no caminho. Deus está dizendo, ensina no caminho que deve andar, anda com ele. Abraão, ele levou Isaac, e ali diz que eles subiam juntos, conversando. Quando chegou no pé do monte, ele falou para aqueles moços: agora vocês ficam aí, porque eu e o meu filho vamos subir. Vocês ficam, porque agora é eu e ele. E tem momentos que a gente chama outros para cuidar, outros para educar, outro para falar aquilo que é teu, que é responsabilidade tua. E Deus vai pedir conta para nós, pais, sobre a educação dos nossos filhos, o exemplo, porque Ele está nos dando o exemplo. O que você tem ensinado para o teu filho? Quando você viu ele aqui, os filhos estavam aqui vestidinho com a tua roupa, qual a sensação? Nossa, ele quer ser imitador meu, e o que eu estou passando para ele? Abraão não deixou ninguém subir junto. É eu e o meu filho. E no caminho, ensinando ele no caminho, Abraão ia conversando com ele. E quando nós temos diálogo, nós conhecemos. Aquele que está bem próximo conhece. Aquele que tem diálogo é porque caminha junto. Se você não caminha junto, você não tem intimidade com o teu filho. Então, que você possa, como Abraão, ser aquela pessoa que ensina no caminho. Está andando nos meus passos, está andando junto comigo, está conversando comigo. Isaac ia perguntando para Abraão: pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, tudo está aqui, mas cadê o cordeiro? E Abraão vira para ele e diz: o cordeiro, Deus proverá. Olha o que Abraão estava ensinando para ele. A fé de que tinha um Deus que ia entrar com a providência naquela história. E ele subiu até lá para entregar aquele menino. Mas a intimidade deles, eles conversando, tanto que chegou lá, Isaac não se recusou de deitar ali, porque ele confiava naquele pai, porque eles andavam junto. Você tem andado junto com o teu filho? Você tem sido o primeiro contato dele? Você tem sabido coisas da boca dele? Você tem andado lado a lado com ele? Você conhece a tua filha, a tua filhinha? Você conhece o teu filhinho? Será que você conhece se ele chegar com um olhar diferente? Se ele chegar com um comportamento diferente? Será que você conhece que alguma coisa não está legal com ele?
Porque o filho a gente conhece até na maneira de andar. Eu não sei as mães aí. Se chegar meio estranho, a gente já conhece de longe. Alguma coisa está acontecendo. Passou meio olhando de canto de olho, já vai atrás. O que está acontecendo? Bateu a porta do quarto, a gente entra com a porta. Entra junto. Será que você, pai, está fazendo isso? Será que você conhece? Será que você conhece o olhar diferente do teu filho? Então, Deus ele está nos ensinando que quando nós chegamos antes, quando nós caminhamos, quando nós ensinamos, quando nós estamos presentes, não tem para inimigo. É Deus cuidando, é Deus te ensinando. E para finalizar, antes de tudo, Abraão ouvia a voz de Deus. Deus pediu, Abraão subiu para entregar para o Senhor, para dizer, eu amo meu filho, é o único filho, é o maior bem que eu tenho, mas o Senhor está acima de tudo aquilo que eu pedi, o Senhor está na minha vida. E ele chega lá, ele prepara o altar, ele apresenta Isaque, e quando ele vai sacrificar, Deus dá uma ordem. Abraão, para. Agora eu vejo o quanto você me ama. Amados, quando nós entregamos nossa vida, nossa situação, aquilo que nos incomoda diante do altar do Senhor, o Senhor nos honra. Ali Abraão, se você vê ali no finalzinho, Abraão chegou, se posicionou, e a sexta chave é atitude e posicionamento. Quando Abraão chegou, colocou Isaque ali e foi sacrificar, Deus mandou parar na mesma hora. E a palavra de Deus para Abraão foi assim. Já me perdi aqui. Só um pouquinho. A palavra de Abraão para Isaque, de Deus para Abraão foi assim. Deveras te abençoarei grandissimamente a tua semente como as estrelas do céu. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ele ouviu e ele obedeceu. E quando ele ouviu e obedeceu, Deus falou, agora eu vou engrandecer. Eu vou honrar você, eu vou honrar tua descendência, eu vou honrar tua família. Você vai ter filhos grandissimamente abençoados, porque você ouviu a minha voz. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem se posicionado como Deus tem pedido? E quando Isaque perguntou, e o cordeiro? Abraão virou para ele e falou, o cordeiro Deus proverá. E eu quero te dizer o que Deus diz para nós. O cordeiro eu já provi para vocês na cruz do Calvário. O cordeiro eu já entreguei para vocês, que é Jesus. O cordeiro já foi oferecido por esta luta, pela tua vida, já foi oferecido lá. O que muitas vezes tem barrado da gente sentir essa presença, de ver se mover de Deus, é uma entrega total para o Senhor. O que tem impedido é que nós temos colocado coisas no lugar do Senhor. Eu quero que você se coloque de pé agora. Que essas palavras que Deus tem nos ensinado, ouvir, obedecer, confiar, entregar, se posicionar, que você preste atenção nessa palavra. E hoje agora eu não quero falar só para pai, só para mãe. Quero falar para você, filho. Quero falar para você que tem buscado coisas do Senhor e que tem apresentado diante dele, e que essas coisas estão no lugar de Deus no teu coração. Deus está dizendo, entrega para mim. Sacrifica, levanta na madrugada, sacrifica, coloca no meu altar, porque Ele quer te honrar.